No programa de hoje você vai conhecer detalhes da exuberância irracional nos mercados financeiros. De bulbos de tulipa na Holanda ao tumultuado Mar do Sul na Inglaterra. Da bolha de imóveis no Japão ao estouro digital nos Estados Unidos, acontecimentos que envolveram ambição, ganância, esperança e colapsos. 4 bolhas, 4 histerias financeiras coletivas que sacudiram o mundo. Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. Dizem que quem não aprende com o passado está fadado a repeti-lo. Então hoje a gente vai aprender com as bolhas financeiras e em detalhes. Talvez você conheça a bolha, mas não os detalhes dela. Talvez não conheça alguma das bolhas a respeito das quais a gente vai falar. Olha, é um programa que vale a pena acompanhar. Então, vamos sem enrolação. Talvez a mais icônica das bolhas e a primeira a respeito da qual a gente vai falar aqui é a bolha das tulipas, um desvio bizarro da racionalidade econômica. A tulipomania é considerada a primeira bolha especulativa de todas. No século XVII, nos Países Baixos, na Holanda, as tulipas se tornaram um objeto de desejo e símbolo de status. Em menos de 3 anos, entre 1634 e 1637, o preço de um único bulbo de tulipa chegou a ser equivalente ao de uma casa luxuosa em Amsterdã. Essa bolha financeira foi alimentada por uma febre na compra e venda de tulipas raras, uma flor até pouco tempo antes relativamente modesta, mas que se tornou um símbolo de status e riqueza. No auge da bolha, em fevereiro de 1637, um único bulbo da cobiçada variedade Semper Augustus chegava a custar 10.000 florins, valor que superava o salário anual de muitos artesãos qualificados, e valor suficiente também para comprar uma casa à beira-mar em Amsterdã, cidade mais próspera da época. A obsessão pelas tulipas não se limitava a meras flores, era a raridade das mutações víricas que causava padrões exclusivos nas pétalas que despertava o interesse irracional até. E essas tulipas raras, principalmente as Semper Augustus, que eu acabei de citar, e também as Viceroy, se tornaram objetos de uma intensa especulação. A febre ficou tão pujante que surgiram os contratos de futuros, onde os compradores concordavam em comprar bulbos de tulipa no futuro a um preço definido, uma das primeiras formas de derivativos financeiros. Tem até um caso pitoresco que é relatado de que em uma determinada ocasião um marinheiro que visitava um comerciante de Amsterdã confundiu um bulbo de tulipa raro com uma cebola comum e comeu o bulbo. A cebola em questão valia 3.000 florins e o marinheiro foi preso por seu erro gastronômico. Como em todas as bolhas, o colapso foi inevitável, Em fevereiro de 37, e eu estou falando de 1637, os preços começaram a cair drasticamente. Os contratos de futuros, anteriormente altamente procurados, foram repentinamente vistos como inúteis. A crise da tulipa teve ramificações profundas na economia holandesa e levou muita gente à ruína. A segunda bolha a respeito da qual a gente vai falar é menos comum de se ouvir por aí. A bolha do Mar do Sul, a grande ilusão do século XVIII. Você já ouviu a respeito dela? A bolha do Mar do Sul é uma das mais infames bolhas financeiras da história. Ela aconteceu na Grã-Bretanha em 1720 e envolveu a South Sea Company, uma empresa que supostamente tinha o monopólio do comércio com a América do Sul. Mas por trás da sua promissora fachada havia uma série de maquinações financeiras e promessas vazias que culminariam em desastre para muitos investidores britânicos. Vamos contar essa história direito. A South Sea Company foi fundada em 1711, dizendo que era detentora de um monopólio lucrativo no comércio sul-americano, oferecido pelo governo britânico como parte de uma solução para a dívida nacional. Ou seja, a empresa assumiu a dívida nacional da Grã-Bretanha naquele momento e, em troca, recebeu o monopólio do comércio com a América do Sul. Em janeiro de 1720, as ações dessa empresa, a South Sea Company, estavam cotadas em cerca de 128 libras por ação. Através de uma campanha intensa de divulgação e principalmente de promessas exageradas a respeito das riquezas do novo mundo, a empresa inflou mesmo o preço das suas ações. Os papéis dispararam. Em junho do mesmo ano, alcançaram um pico de 1.050 libras por ação, um aumento de mais de 700% em 6 meses. Porém, a empresa não estava gerando lucros significativos. Muitos dos insiders sabiam disso e começaram a vender as ações. A alta dos papéis foi mantida por meio de empréstimos fáceis para investidores
e por mais manipulação de mercado. Mas em setembro de 1720, aquele mesmo ano, a realidade começou a se impor. O preço das ações desabou e arruinou muitos investidores, levando vários aristocratas à falência. O desastre financeiro foi tão grande que até Sir Isaac Newton, o célebre cientista, foi pego na bolha. Ele comprou ações no começo, vendeu com lucro até, mas depois cedeu à chamada FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E aí, vendo aquilo que não parava de subir, ele falou, não, eu não posso perder essa oportunidade, foi lá, comprou mais um pouco, acabou comprando no auge e perdeu 20 mil libras, dinheiro da época, muita grana. E depois ele lamentou, posso calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura do povo, teria dito o Isaac Newton. A bolha resultou num rigoroso exame parlamentar que levou à prisão de vários diretores da empresa e à implementação de novas leis financeiras. O escândalo também provocou desconfiança no sistema financeiro britânico por muitos anos. Terceiro caso de irracionalidade financeira, a bolha imobiliária japonesa, o voo vertiginoso e a queda abrupta do dragão imobiliário. Nos anos 80, o Japão viveu uma das maiores bolhas econômicas da história, centrada no seu mercado imobiliário e no seu mercado de ações. Resultado, uma crise que durou décadas com efeitos que são até mesmo sentidos hoje em dia. A década de 1980 testemunhou um Japão no auge da sua potência econômica. A economia já tinha crescido a uma taxa média anual de 4% ao longo da década, fazendo com que o país se tornasse a segunda maior economia do mundo. Estava muito bem no contexto internacional. O otimismo estava em alta e isso refletiu nos preços dos ativos. Aí, impulsionados por políticas monetárias frouxas e uma abundância de crédito fácil, os preços dos imóveis nas 6 maiores cidades do Japão aumentaram em mais de 300% entre 1985 e 1991. Ou seja, quadruplicaram em 6 anos. Em algumas áreas centrais de Tóquio, o metro quadrado chegou a ser avaliado em milhões de ienes, fazendo com que, segundo relatos, o valor do Palácio Imperial em Tóquio superasse o valor de todo o estado da Califórnia. Clássico de uma bolha. Além do mercado imobiliário, a Bolsa de Valores de Tóquio também experimentou uma ascensão meteórica. Grandes corporações japonesas, confiantes na trajetória ascendente da economia, começaram a diversificar suas operações, adquirindo propriedades caras tanto no Japão quanto no exterior. E um exemplo icônico foi a compra do Rockefeller Center em Nova York por um grande conglomerado japonês. Mas vem o ponto de inflexão. Por volta do início dos anos 90, o Banco do Japão, preocupado com o superaquecimento da economia, começou a aumentar as taxas de juros do país. Com o crédito mais caro, a demanda por imóveis começou a cair. Em 91, o preço dos imóveis começou a desabar para valer. E o Nikkei, o principal índice da bolsa japonesa, perdeu quase 2/3 do seu valor em menos de 3 anos. O colapso da bolha gerou uma série de consequências desastrosas mesmo para a economia japonesa. Muitos bancos, carregados de dívidas inadimplentes, enfrentaram crises de liquidez. E você sabe o problema que dá um banco ter problema de liquidez. É um efeito cascata. O governo tentou estimular a economia através de políticas fiscais e monetárias, mas a deflação se estabeleceu e o Japão entrou em um período que ficou conhecido como a década perdida. Na realidade, a estagnação durou ainda mais, com o país lutando contra a deflação e o crescimento bastante anêmico, ainda bem depois dos anos 2000. Então, durou bastante aí essa crise. Quarta e última bolha a respeito da qual a gente vai falar, a bolha das .com, o auge e a queda do boom tecnológico no final do século XX, ou então o sonho digital que virou pesadelo. A virada do milênio marcou um período sem precedentes na história econômica. A revolução da internet, a promessa de um novo paradigma econômico levaram a uma euforia em torno das empresas baseadas na web, conhecidas como empresas.com. Mas essa euforia se revelaria uma das maiores bolhas financeiras da história moderna. A partir de meados da década de 90, com o surgimento da World Wide Web, o WWW, e o crescimento explosivo de usuários de internet, aconteceu o quê? Uma enxurrada de investimentos em startups digitais. Empresas com .com no seu nome, ou qualquer relação, na verdade, com a web, viam as suas ações subirem exponencialmente, mesmo sem lucro real. O índice Nasdaq, que abriga muitas dessas empresas de tecnologia, viu um salto fenomenal, subindo de cerca de 1.000 pontos em 1995 para mais de 5.000 pontos no início dos anos 2000. É como se o Ibovespa passasse em 5 anos dos atuais 120.000 pontos para 600.000. Consegue pensar isso? Muitas dessas empresas .com
atraíram enormes investimentos, apesar de modelos de negócios não comprovados. A estimativa é de que mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares foram investidos em empresas de tecnologia entre 98 e 2000. O otimismo estava tão alto que muitas dessas empresas gastavam fortunas em publicidade, como anúncios no Super Bowl, caríssimo, super visto lá nos Estados Unidos, na esperança de conquistar a participação de mercado. Mas uma hora, a bigorna da realidade se impõe. Não basta ter uma atividade frenética, precisa lucrar ou ter planos claros para isso, pelo menos. A bigorna da realidade veio em março de 2000. Foi quando a bolha começou a estourar. A Nasdaq colapsou, perdendo mais de 75% do seu valor em menos de um ano. Até o final de 2002, empresas avaliadas em bilhões tinham desaparecido ou visto seu valor se reduzir drasticamente. Trilhões de dólares em capitalização de mercado foram varridos do mapa, viraram pó. Um caso emblemático foi o da Pets.com, uma empresa de venda de produtos para animais online. Esse case ficou muito simbólico do excesso que foi essa era das empresas.com, né? Apesar de uma grande campanha publicitária e um fantoche um tanto infame como mascote, a empresa durou apenas 268 dias na bolsa. Depois disso, fechou as portas e queimou quase todos os seus 300 milhões de dólares que tinha levantado no IPO. Não durou nem um ano. Claro que essas são só algumas das muitas bolhas que existiram, né? A gente poderia falar também da bolha do Mississippi, de 1719, do crash da Bolsa de Nova York, em 29, já muito conhecido, ou do caso mais recente, a bolha do subprime, lá em 2007, 2008, entre outras. Mas eu acho que a gente já trouxe o panorama e caso você queira se aprofundar, sugestão de 2 livros aqui para encerrar, né? Dessa vez é diferente, 8 séculos de loucura financeira, de Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, uma extensa pesquisa sobre diversas crises financeiras ao longo de 8 séculos, cobrindo uma variedade de países, e o segundo livro, Manias, Pânicos e Crashes, uma história das crises financeiras, do Charles Kindleberger. Esse é um clássico no estudo de bolhas financeiras e crises. O livro é particularmente conhecido por sua análise sobre como a especulação leva a bolhas e como as bolhas, eventualmente, levam a pânicos e colapsos. Os dois são bem legais, vale a pena. Deixa aí seu comentário nesse vídeo se você gostou. Assunto, trouxemos muitas informações, valeu a pena ou não? Comenta aí pra gente, muito obrigado também pelo like e até o próximo programa. Tchau!